Olá, seja muito bem-vinda a mais uma Sessão Pipoca Espiritual. Toda sexta-feira a gente está aqui no canal para falar de um filme, de uma série, de um documentário ou de um desenho que a gente vai fazer uma análise espiritual. E hoje é um documentário que conta a vida de Louise Hay, que foi uma grande terapeuta e escritora de livros de considerados autoajuda. Esse filme chama-se Você Pode Curar Sua Vida, que é baseado no primeiro livro dela, nos primeiros livros dela, e a gente vai falar um pouco dessa visão holística da Louise e o que tem a ver com o espiritismo, né, Damião? Olha, vamos falar sim. Deixa eu já falar os detalhes do filme. O Você Pode Curar a Sua Vida é um documentário de 2007. O lançamento mundial foi em 2007, hora e meia de duração. Diretor Michael Gordon. O filme é inspirado e baseado no livro do mesmo nome, apresentado por Louise Hay, oferecendo uma visão da história pessoal, mostrando seus pontos de vista sobre o seu pensamento positivo, perdão e auto-perdão. E olha, eu vou ampliar também uma coisa, né? A Tatiana adora, a Tatiana tem muitos livros dela. Vamos começar então a falar um pouco desse trabalho todo, Tatiana? Vamos falar, mas antes eu quero que você clique aqui no nosso vídeo, eu quero que você dê o seu like, que você siga a gente no nosso canal, se inscreve no canal. Aqui embaixo também tem a descrição dos nossos grupos de WhatsApp, do nosso grupo de Telegram, faça parte da nossa rede, compartilhe a nossa ideia. E antes da gente começar a falar tudo isso, a gente vai rodar a nossa vinheta. Agora que a gente já tem a nossa vinheta, que a gente começou de fato o nosso programa, eu quero muito falar da Louise, porque a Louise, para mim, ela é minha madrinha aqui na Terra. Eu acho que ela é uma grande mentora para mim. Enquanto ela estava aqui encarnada, ela já desencarnou. Porque ela me explicou tanta coisa, ela me ajudou em tantos aspectos da minha vida, ela mudou a minha vida de fato. E ela mudou a minha vida porque eu encontrei num momento em que eu queria estudar alguma coisa sobre cura. E eu fui para um sebo. Eu fui em livrarias, fui em vários lugares e um dia eu parei num sebo e eu encontrei dois livros da Louise. E dentre esses dois livros tinha Você Pode Curar a Sua Vida. Eu comprei os dois, fiz todos os exercícios, fiz todas as afirmações e aprendi demais. Hoje eu tenho mais de 20 livros da Louise. Eu aplico tudo o que ela explica na minha vida e na vida das pessoas que eu conheço e que acho que isso pode servir. Então, o que tem de essencial nesse filme? Esse filme ele conta um pouco da vida dela e conta como ela começou esse trabalho, por que ela começou esse trabalho e o que ela tem para ensinar. E a primeira coisa que ela ensina para a gente é que o nosso pensamento cria a nossa realidade. Ou seja, se eu tenho pensamentos positivos, eu posso criar uma vida positiva. Se eu tenho pensamentos negativos, eu posso criar uma experiência negativa, uma vida negativa. E a gente vai vivendo assim. Como é que é isso, né, gente? Quando a gente é muito negativo, parece que a gente atrai aquelas pessoas que têm problemas também para o nosso lado. Então, quando a gente está num dia bom, parece que as pessoas estão bem também. Parece que as pessoas também estão felizes. E isso é criar a nossa realidade. E não é como o segredo da gente só fazer aquela, não é só aquela lei da atração. É a gente fazer e pensar, agir e não estou falando mal do Segredo, porque eu adoro também esse filme. Mas é a gente saber o segredo de como fazer. Então ela fala, e a gente tem muitos depoimentos nesse filme falando de como o pensamento e mudar o pensamento mudou a vida dessas pessoas, né, Damião?
Olha, e é lindo demais. Vou compartilhar com você. Fui conhecer o trabalho da Luísa vendo o documentário para a live. Eu não conhecia, mas sou muito transparente com você. Quando eu estava assistindo, tudo que eles estavam falando, eu falei, meu, tudo isso eu já conheço. Tudo isso para mim é muito natural, tudo isso é muito conhecido. E aí eu amplio isso para a doutrina espírita, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais, pelo esforço que emprega em domar suas más inclinações, ensina Kardec. Veja, olha, é isso. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelas suas transformações morais, pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Então, os pensamentos que escolhemos pensar são as ferramentas que usamos para pintar o quadro de nossas vidas. Já anotou Luiz Rey, e está aí, é aquela história, né? O Espiritismo explica muito do que a Luiz Rey nos oferece, Tatiana. Explica muito. No começo do filme, existe uma personagem, e essa personagem fala, ai, como eu sou feia, ai, como ninguém gosta de mim, ai, como não sei o quê. Ela vê uma pessoa feliz, ela fala, ai, a felicidade me incomoda, tipo, ah, porque tem gente feliz. Olha só, gente, a que grau a gente chega. E eu tô falando da gente porque eu também me incluo nisso. Acho que às vezes a gente tá assim, e olha que ruim. E então a gente pode mudar isso. A partir do momento que a gente tem consciência que a gente pode mudar, a gente muda a nossa realidade, a gente muda o nosso pensamento. E também porque nós atraímos espiritualmente também tudo isso. Então, se eu estou num dia positivo, ajudando as pessoas, tentando fazer algo de bom para mim ou para as pessoas que estão ao meu redor, eu também estou atraindo espíritos bons que também podem me auxiliar, também podem me dar uma dica de, olha, isso mesmo, segue por aí. E quando eu estou numa vibração ruim, quando eu estou com raiva, quando eu quero ferrar a vida do outro, quando eu quero prejudicar, quando eu não estou bem, aquilo também atrai pessoas que estão nessa mesma vibração, encarnados e desencarnados. Então, quando eu falo de desencarnados, estou falando de espíritos que estão aí, é isso mesmo, xinga ele, vai lá, faz tal coisa, né? E a gente tem esse incentivo ruim. E olha só a vibração que a gente está. Então, se a gente levar tudo isso, essa questão do pensamento para o espiritismo, a gente também tem essa questão do que a gente atrai e do orar e vigiar. A gente tem que vigiar os nossos pensamentos. E é engraçado quando a gente começa a aprender a vigiar os nossos pensamentos, no começo é bem difícil. Cada vez que você pensar que você está desejando o mal do outro, você tem que mudar o pensamento. E se aquilo é uma coisa constante para você, cada vez que você pensar, tipo, é difícil, você tem que mudar, você tem que voltar. Eu trabalho muito isso com as pessoas que me procuram, quando as pessoas estão muito mal por uma perda, por exemplo. Então, eu penso muito na pessoa, eu penso muito na pessoa. Eu falo, olha, então cada vez que você pensar na pessoa, coloca isso no seu consciente e vai ouvir uma música, liga para alguém, faz alguma outra coisa, muda a sua sintonia. Muda a sua sintonia, porque senão a gente fica só naquilo, a gente entra num bucle, né? De que fica naquilo o tempo inteiro. E não é bom nem para você, nem para aquele espírito que se foi. Então, muda a sua sintonia. Então, no começo dá trabalho, porque a gente pensa naquilo 24 horas, e às 24 horas eu tenho que ficar mudando? Tem. No dia seguinte, já vai ser um pouquinho menos, talvez seja 23 horas. Depois, vai ser um pouquinho menos, mas a sua mente já vai começar a se condicionar cada vez que você tiver com aquele pensamento ruim, ou com aquele pensamento triste, ou com o pensamento naquela pessoa, você mudar. No começo é físico, eu falo, muda da sala para o quarto. Se toda vez que você está na sala você lembra daquilo, vai para o quarto. Se cada vez que você está no quarto você lembra daquilo, vai para o banheiro. Vai, né? Muda. No começo muda fisicamente. Depois você vai mudando, você não precisa mudar de lugar, mas você vai mudar o seu pensamento. Põe uma música que não tem nada a ver, mas também não é para colocar uma música triste também se você está triste. Põe uma música que não lembra daquela pessoa, faz alguma coisa para você mudar a vibração. É só para mudar. Você vai esquecer a pessoa? Não vai, mas é só para você, naquele momento, não ficar naquele pensamento que você sabe que está ruim. Então, olha só como a gente tem a ciência e como a gente tem o espiritismo, a parte espiritual ali também, de tudo isso que a gente pode mudar na gente.
Então, orai e vigiai. Vigiar os pensamentos. É isso, Daniel. Olha, é importante demais, né, esse orar e vigiar, porque a gente, você vê, a gente tem que estar pensando dessa forma. E é aquilo que a Tati estava comentando, Tati, a gente podia ampliar. É, toda mudança começa em começar a se amar, se aceitar. E isso também é muito rico, né? Porque, na verdade, né, e a gente vivendo esse momento de pandemia está sendo muito claro essa história, né? A gente tem que usar a máscara, se proteger para proteger o outro. A gente tem que tomar vacina para se proteger e proteger o outro. Olha o exercício, né, que esse momento está nos trazendo, né? Mas é importante, o quanto é importante se amar e se aceitar, né, Tatiana? É, tudo para a Louise, ela fala que começa no amor. Toda cura começa no amor. Você só vai se curar se você se amar e você se aceitar. Tem até uma cena no filme que foi uma gravação que eles fizeram de um dos encontros que ela tinha com as pessoas. Foram milhares de pessoas que se encontravam com ela. E no momento em que a AIDS explodiu, ela foi a pioneira, na verdade, de falar sobre tudo isso, sobre esse estudo que ela fez sobre a ligação da doença e dos nossos sentimentos e nossos pensamentos, né? Então, ela fala, uma frase que eu gosto muito, que ela fala, você está buscando um salvador para sua doença, você está buscando alguém de fora para te ajudar, mas eu vou te mostrar quem você precisa, quem você precisa aceitar, está diante de você. E ela pega um espelho e fala com essa pessoa. Aceita. Fala sobre o amor que você sente por essa pessoa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para conseguir qualquer coisa, para conseguir qualquer cura de sentimento, de coisas externas ou internas, começa dentro de nós. Começa no nosso amor, no nosso auto-amor, e nós nos aceitarmos, a gente parar de aceitar nosso crítico interior, que é aquele que olha para o espelho e fala, meu Deus, eu sou horrorosa, eu sou magricela, eu tenho uma pinta aqui, eu tenho não sei o quê, ou sou muito gorda, se for magricela, que sou eu, né, que isso é assim que eu me vejo. Então, é, como a gente se vê. Então a gente tem que aprender a se aceitar, a se amar, a se olhar no espelho e falar, eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. Essa é uma frase que eu aprendi com a Loise, que foi muito difícil para mim no começo, e eu conto para vocês aqui com o meu coração aberto. Eu passava mal, eu chorava muito, eu não conseguia terminar a frase e eu vomitava muito. E eu aprendi com ela a ter um espelho, a passar pelo espelho e falar, como você é linda. Ó, parabéns por hoje. Dá um beijo em mim mesma, dá um abraço em mim mesma, porque isso é importante. E para você trabalhar o amor, você precisa trabalhar o perdão. E para você trabalhar o perdão, a gente precisa ter um pouco de humildade, né, Daniel? Olha, é interessante você falar de perdão. A hora que você fala de perdão, Luiz Rei falando de perdão, é o que eu falo, né? Por isso que eu falo, quando eu vi o filme, eu parei e falei, mas eu já sei disso. Jesus já falava em perdoar 70 vezes 7. E a Luísa nos pede o quê? Para colocar em prática. Olha que lindo esse momento, Tatiana. E aí é isso, né? O perdão nos liberta, porque aí vamos refletir, gente. Só para a gente ampliar isso, né? Só para que a gente possa ampliar. Eu viajo há pouco tempo, olho assim para trás um pouquinho. Você lembra que ainda tinha malhação de Judas? Ou seja, o que é malhação de Judas? É malhar Judas pelo que ele fez há 2000 anos. Gente, o perdão nos liberta, Tatiana. Liberta, liberta, liberta de muitas coisas. Às vezes a gente não tá bem com alguém e isso vai ao longo da nossa vida até a gente ir para o outro plano e a gente continua com isso. Então a gente precisa se libertar dessas amarras. Às vezes isso é o que traz para nós a doença do corpo, a doença da alma, tá aí, na falta de amor. Porque se a gente não perdoa, é porque a gente não tem o amor. Se a gente ama, a gente perdoa. Olha só, uma coisa é muito amarrada com a outra.
E o filme traz um presente para nós, que é a Heloísa contando a própria história. A história dela, ela fala que a vida dela foi muito boa, até os 18 meses de idade. Ou seja, a vida dela sempre foi muito dura, porque aos 18 meses de idade a mãe dela entregou ela numa casa de adoção. E depois de alguns anos, a mãe foi buscá-la novamente. Ela passou por um período bem difícil nessa casa de adoção. Aí a mãe foi buscá-la novamente. Ela falou: agora minha vida vai melhorar. Mas não, a mãe dela casou de novo e o padrasto dela maltratava muito ela, maltratava fisicamente, emocionalmente e sexualmente. Então, ela passou um período muito duro aos 16 anos. Bom, ela foi estuprada por ele, por um vizinho, por parentes e tudo mais. E aos 16 anos ela fugiu de casa, porque ela não aguentava mais e ela achava que ela não merecia aquilo. E ela saiu de casa, não sabendo fazer nada, tendo estudado pouco, tendo que batalhar muito, conseguiu um emprego e começou a ver que a vida dela podia mudar. Então, ela conheceu pessoas boas que auxiliaram. Depois de um tempo, ela voltou para a casa da mãe para buscar a mãe, falando que ela também não merecia ficar daquele jeito. Buscou a mãe, ela foi para um outro local, conseguiu um emprego como modelo, porque ela era muito bonita. Ela conseguiu um modelo de showroom, e ela conheceu uma pessoa, se casou por muitos anos, por 18 anos ela ficou casada. Ela achava que ela nunca poderia ser amada. Ela achava que ela nunca poderia encontrar uma pessoa, e ela encontrou uma pessoa muito boa. Ela ficou casada por 18 anos e depois voltou a se sentir um lixo, porque eles se separaram. Voltou a se sentir um nada, achou que realmente ela não merecia nenhum amor e tudo mais, e daí ela conheceu um local que era uma igreja, a Igreja da Ciência Religiosa, que lá eles falavam sobre os sentimentos e sobre a força do pensamento. E lá ela começou a estudar tudo isso. E ela teve, depois, continuando toda essa história só para contar a vida dela, depois ela teve um câncer vaginal, na verdade, e daí ela foi estudando tudo isso. Ela falou: poxa vida, se eu ajudo todas as pessoas, eu contrair isso. E nessa ciência religiosa, ela aprendeu a questão da força do pensamento através das afirmações positivas. Então, ela ajudava as pessoas a fazer afirmações positivas, a se olhar no espelho, a ver o lado bom e tudo mais, e ela teve um câncer. E ela falava: como isso é possível? E ela foi pedir ajuda para o mentor dela, dessa igreja, e ele falou: não é possível que você esteja fazendo tudo isso, toda essa modificação para todas essas pessoas e não consiga fazer isso contigo. E ela começa a aplicar tudo nela. Mas ela não faz só as afirmações positivas e as ações positivas. Ela muda totalmente a vida dela. Ela muda a forma de comer, a forma de se vestir, a forma de ver a vida dela, a forma de lidar com a família. Ela muda totalmente. Ela muda a parte de nutrição, a parte mental, a parte física e a parte espiritual. Então, olha só, né, Damião? Falei mais que a nega do leite agora, vou deixar você falar um pouco. Não, e com tudo isso que a Tati falou, ela deixou de comer carne e uma série de outras coisas, ela se curou. Olha onde vamos, né? Ela se curou. E eu faço uma reflexão com você, né? Por isso eu falo, quando eu vi o filme, falei: gente, já sabia de tudo isso, já conheço tudo isso, e eu vou trabalhar até algumas palavras, né? Por exemplo, você tem aí, e a vida é assim, sabe? É hora que ela fala todas essas mudanças. Por exemplo, vamos dar um exemplo para você, tá? Um exemplo. As pessoas têm hábito, né? A gente, né, tem hábito. Ah, porque eu tenho um problema para resolver, eu tenho um problema para resolver, eu tenho um problema para resolver. Para, esquece, esquece. Problema é o quê? É um negócio, quer dizer, gigante, você está aumentando ele mais ainda, e quer dizer, resultado, você vai acabar, às vezes, nem conseguindo resolver. Muda a palavra. Você não tem problema, você tem um desafio. Você tem um desafio a resolver. O desafio é justamente aquilo que a gente tem que superar. Olha como começa a mudar a sintonia. Muda a sintonia. Sabe, você não esquece. Agora, é aquilo que a Tati disse no início, às vezes a gente fica repetindo, mas a cada vez que você falar problema, você é desafio. Aí você já vai corrigindo.
Aí depois, naturalmente, você vai parar a falar desafios, 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 e vai superando cada um deles, não é assim, Tatiana? É, exatamente. Ela fala muito que a gente tem que tomar cuidado com as palavras e com como a gente fala as coisas, como a gente comanda a nossa vida. Porque as palavras geram emoções. E dessas emoções geram as vibrações. Então, o nosso corpo vibra, nosso corpo físico vibra, o nosso corpo espiritual vibra. E daí é com isso que a gente atrai as coisas para a gente, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Então, se você falar que você tem um problema, está sempre com problema, sempre tem um problema. Então, resolve. Problema a gente resolve. Então, a gente vai ficar todo dia resolvendo problema? Não, vamos mudar, vamos colocar desafio, desafio a gente supera. E a gente tem que tomar cuidado com todas as palavras que a gente fala. Então, eu tenho uma amiga que ela teve câncer. E um dia eu na casa dela, a gente foi visitá-la, ela tinha acabado de passar por processo de quimioterapia e tudo mais, e daí ela falava para mim assim, não, porque eu tenho que cuidar da minha doença, e eu não sei o que, e contava, tava assim, não, porque eu cuidando da minha doença, e daí aquilo ela falava, aquilo começou a me incomodar, eu falei, posso te falar uma coisa? Se você não gostar, tudo bem, mas eu preciso te falar isso. Falei, cuidado com o que você fala. E ela falou, cuidado com o quê? Eu tô contando para você da minha doença. Eu falei, então, ela não é sua. Fala que você tem que cuidar da sua saúde. Eu falei, quando você falar, eu tenho que cuidar da minha doença, cuida da sua saúde. Porque quando você está falando que tem que cuidar da minha doença, você está falando que você tem a doença, que a doença é sua, você tomou posse dela, é como um bichinho de estimação, o bichinho é meu. Então você vai cuidar, você vai alimentar, você vai dar carinho, você vai dar comida. Quando você fala que você vai cuidar da sua saúde, você vai dar alimento, você vai dar água, você vai cuidar, porque é sua saúde. Mas a doença você não quer ficar com ela. Então muda o que você fala. Quando você for falar, eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que cuidar do meu corpo e não cuidar da sua doença. A doença você quer que vá embora, né? Ela não é bem-vinda aqui. E ela ouviu aquilo, eu falei, agora ela vai me xingar. E daí ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu nunca tinha parado para ouvir o que eu falo. Agora eu vou mudar. E ela mudou. Ela parou de falar que ela tinha que cuidar da doença dela. Ela começou a falar que tinha que cuidar do corpo dela, da saúde dela. Porque é o importante para a gente. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está pegando para a gente que faz parte da nossa vida e o que não precisa fazer parte. Cada vez que a gente faz uma afirmação, a gente está colocando energia nisso. E às vezes, quando a gente fala isso com emoção, é mais forte ainda. Quando a gente fala, eu odeio você, olha só, quando eu falo que eu odeio alguma coisa, eu já mudei o meu tom de voz, eu já coloquei emoção nisso. E quando eu coloco a emoção nisso, eu torno isso mais forte porque a vibração é mais forte. Não é só a vibração da minha voz, mas o meu sentimento muda. E aquilo atrai tanto os espíritozinhos que estão aqui à nossa volta, mas atrai também as coisas ao nosso redor. Então, olha como a gente precisa tomar cuidado com as coisas que a gente fala, né, Daniel? Eu amo você. Olha como é lindo. Olha o que como faz bem para gente. Eu amo você. Você muda todo esse. Agora aquilo é o desafio, né, para a gente poder estar comentando a todo momento, né? E olha, a gente vai naquela, né? Tem o ensinamento de Buda, né? Somos o que pensamos. Tudo que somos surge com nossos pensamentos. Nossos pensamentos com os nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. E é aquilo, né? A gente tem que estar. Eu vou citar também uma frase que eu adoro, né? Que eu adoro o Richard Bach, né? É o Richard Bach, ele acredita, né? Nada mais simples, né? Nada mais complexo. Ele inicia seu livro O Paraíso. O Richard Bach escreveu Fernão Capelo Gaivota, mas eu falo de outros livros dele. O Paraíso é uma questão pessoal, com a seguinte frase: é melhor você ter cuidado com o que pede nas suas orações,
disse certa vez, porque você acabará conseguindo. E assim é esse trabalho da Louise Hay, né, Tatiana? Quando a gente fala de pedir, é uma coisa bem bacana quando ela explica, que ela fala, tem uma parte que eles mostram, que eles falam de, em vez de você pedir, você tem que sentir. Então, eles vão lá, o moço que conta a história, ele conta uma história de um amigo dele, que eles precisam muito que chova, e não chove há muito tempo naquele local, eles estão perdendo toda a colheita e tudo mais. Ele fala, olha, eu preciso fazer um pedido, ir até tal lugar, e daí eles viajam e falam, ah, não, eu vou com você, né? Eles viajam não sei quantos quilômetros lá para conseguir chegar no lugar, e daí esse amigo dele chega lá, tem um espaço com pedras e tal, ele tira o sapato, entra nesse círculo de pedras que tem ali, fecha os olhos e ele fala sobre ele agradece os ancestrais dele, e daí ele olha para o amigo dele e fala, tô com fome, vamos embora. Ele fala, ué, mas você não ia pedir ajuda, você não ia pedir para chover? Eu tô aqui, te ajudo, vamos pedir para chover e tal. Ele fala, não, no momento que eu cheguei aqui, eu tirei meu sapato, eu pisei nessa terra, eu imaginei essa terra molhada como uma lama, como se tivesse chovido muito. E eu senti isso. Ou seja, ele passou emoção para isso, ele sentiu, ele já imaginou. É o que a gente fala de visualização, a gente visualiza o que a gente quer, a gente cria na nossa mente o que a gente quer. Então ele visualizou como se já tivesse a lama, ou seja, já choveu bastante, já está ótimo, e ele agradeceu os ancestrais dele. E daí esse amigo fala, poxa, eu não tinha pensado nisso, eu pensei que a gente fosse pedir. Ele falou, não, quando a gente pede, a gente já está falando para o universo, eu não tenho isso e não sei onde está. E daí, quando a gente já agradece, quando a gente já sente, é quando a gente consegue já ter aquilo para nós, aquilo a gente já sentiu, eu já tenho isso. Então você cria essa realidade para você. E uma coisa muito bacana é a gente pensar que essa consciência cria a realidade. Quando a gente pensa na realidade para nós e a gente também deseja para o outro, é algo que a gente está fazendo em prol da gente mesmo também. Então, se eu quero ser próspero, deseja a prosperidade para o próximo também. Então, se eu quero ser amado, desejo o amor para o próximo também. Fica feliz com a felicidade do outro. Eu acho tão bacana quando alguém te liga feliz e fala, ah, eu consegui tal emprego, eu consegui ganhar tal coisa. Lembra que eu falei que eu queria muito? Eu posso falar, ah, tá bom, que legal, parabéns. Né? Do tipo, poxa, eu também queria e não ganhei. Né? Não! Comemora com a pessoa, fala, meu, que bacana, mas do coração também. Não adianta também falar da boca para fora. Comemora com a pessoa, transmite esse amor, essa alegria para a pessoa também. Então, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa sentir o que a gente quer. E o que a gente pode fazer para o outro? Quando a gente deseja para nós e para o próximo, a gente se aproxima muito mais do que a gente quer para nós, né, Damião? Olha, é muito lindo, né? Fazer essa reflexão que a gente está fazendo hoje com o filme. É lindo demais essa oportunidade, né? Você pode curar a sua vida, né? Porque é isso, né? Olha, Louise Hay, a doutrina espírita explica, né? E aí tem uma frase dela que eu volto para Tatiana, né? Como posso ajudar as pessoas? Aí eu também fico naquela, né? Eu não sei se é a Tatiana, ou é a Louise Hay, mas como posso ajudar as pessoas, Tatiana? Acho que tem muito da Loísa aqui, mas acho que pode ter sido influência dela desde o começo. Ela fala que desde o começo ela sempre se perguntava, né, como eu posso ajudar as pessoas? E quando ela começou esse estudo, ela começou a ver que fazia muito sentido para ela estudar todas as doenças e todos os padrões que seguiam as pessoas que tinham essas determinadas doenças, esses determinados sintomas. E todos os padrões eram mentais.
Então, ela fez uma lista de doenças, uma lista de padrões mentais das pessoas e colocou do lado as afirmações positivas que essa pessoa tinha que fazer, como essa pessoa tinha que pensar. Então, no livro Você Pode Curar Sua Vida, ou o livro Cure Seu Corpo, existe essa lista de doenças, né, de sintomas que você tem, o que pode ter causado isso e as afirmações positivas. Eu tenho mania aprendi com a Loise, de ter frases, afirmações positivas que eu falo todos os dias, ou frases que eu falo quando eu estou num momento em que eu preciso mais. Então, quando eu preciso de alguma solução para minha vida, e eu vejo que as coisas não estão saindo do jeito que eu quero, eu penso, tudo bem, não é do jeito que eu quero, e como a gente aprende na doutrina espírita, as coisas têm um porquê, mas eu sempre penso na frase, tudo que eu preciso chega até mim no momento certo. E isso é coisa que eu aprendi com ela. Então, eu me amo, eu sei que as coisas boas vão chegar para mim, eu me aceito como eu sou. Então, tudo isso tem um porquê. E foi um estudo muito profundo que ela fez e que ela deixou aqui pra gente. Então, eu acho que esse filme faz com que a gente reflita sobre muitas partes, tem muitas reflexões aí nesse filme, e tem muita parte espiritual que a gente aprende aqui, né, Damião? Exatamente, né? E olha, o filme termina, né? Como posso ajudar as pessoas? Como posso ajudar as pessoas? E nesse momento, né, de pandemia, olha o que a vida nos oferece, nessas oportunidades que a vida nos oferece. E olha, cada um de um jeito, olha, é com doação aqui, é com uma ajuda presencial, que é para quem pode ali, estar ouvindo as pessoas, estar. Aquilo que a Tati falou, de coração, né? É, a opção como posso ajudar as pessoas é esse momento que estamos vivendo, né? Estamos vivendo nesse momento. E o que a gente oferece aqui no canal, curta, compartilhe com os amigos, o que a gente compartilha nesse momento, é aquilo que a gente fala muito, né? Conhecimento, né? Conhecimento, como é bom. E aquilo que eu falei, né? Luiz e Rei fala uma série de coisas e a doutrina espírita explica. Sabe, é ter esse conhecimento. Então, você fala, ah, vou estar lendo tudo ali, venha, leia Kardec, leia Luiz e Rei, tenha conhecimento, isso é nosso, isso é ótimo toda a vida, né? E aproveite para conhecer esse filme, esse documentário, que é maravilhoso, Tatiana. É maravilhoso, eu recomendo que vocês trabalhem as afirmações positivas, que vocês trabalhem internamente isso em vocês e que vocês façam parte dessa grande rede, que vocês distribuam esse conhecimento para quem vocês conhecerem e que esteja aqui com a gente toda semana, aprendendo alguma coisa nova. Toda sexta-feira a gente tem a sessão Pipoca Espiritual. Curta aqui, se você ainda não curtiu esse vídeo, segue a gente, segue todos os canais que estão aqui disponíveis aqui abaixo desse vídeo e fique com a gente que na próxima semana tem mais. E segunda-feira tem Vibrações de Amor aqui no canal, quarta-feira as entrevistas e sexta-feira a sessão pipoca. É isso, né, Tatiana? É isso, gente. Vem com a gente. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.